Sejam bem-vindos ao podcast Verdade que Liberta. No último episódio, nós falamos sobre o mundo pós-moderno, sobre o relativismo religioso e também sobre a quebra dos absolutos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o pluralismo religioso e as consequências dele no nosso meio. Pastor Alexandro, para começar, fala para a gente o que é pluralismo religioso, o que ele defende em termos gerais e explica para a gente um pouquinho mais profundamente o que ele traz para a gente nesse tempo. Acho que é importante nós lembrarmos que nós vivemos numa sociedade pós-moderna e o pluralismo ele acaba sendo uma tônica dessa sociedade pós-moderna em termos gerais. Nós vivemos numa realidade onde a busca por opções ela se torna frequente, né? Opções em todas as áreas da nossa vida. Sim. Nós queremos ter tais opções, nós queremos ter a possibilidade de fazer escolha entre várias possibilidades, inclusive dentro de questões essenciais da vida, né? Quando nós olhamos para a questão, por exemplo, do gênero, né? De gênero. Se antigamente a gente poderia dizer que gênero se restringia a masculino e feminino, hoje quando a gente olha para a realidade ou para aquilo que o pós-modernismo nos apresenta, enxergamos diversas outras possibilidades. Quando nós falamos da questão dos relacionamentos, né, dos casamentos, Sim. por exemplo, se antigamente nós só enxergávamos o casamento realizado com todas as formalidades, dentro daquilo que a própria palavra de Deus lá em Gênesis nos apresenta, hoje nós olhamos e verificamos a existência de várias outras opções e outras possibilidades para o casamento, para os relacionamentos, né? Sim. Então, dentro dessa realidade, nós vamos enxergando um objetivo bem claro de romper com os absolutos, de quebrar com todos os absolutos e de fazer com que tudo seja relativo e tudo seja adequado àquilo que melhor nos atende, melhor me atende, né? Sim. E quando a gente quando voltamos o nosso olhar para a religião, nós vamos verificar que isso também vai acontecer. E o pluralismo, ele parte de um fato, ele parte da existência de diversas religiões espalhadas por todo o planeta, todas as religiões consideradas válidas e religiões que devem ou que deveriam coexistir tranquilamente, de maneira respeitosa, religiões onde nós não encontraríamos uma superior à outra, todas elas num nível de equilíbrio, num nível de igualdade, né? Entendi. E olhando viver em pra- harmonia, né? Vivendo em harmonia entre elas. Uma harmonia e uma questão de respeito, né? Sim, Mas entendi. até que essa palavra respeito, né? Ela, pensando aqui, muitas vezes não é nem uma questão de respeitar as religiões ou as diferenças. Assim como acontece nas outras áreas onde o relativismo e o pluralismo têm se intensificado, nem tudo é questão de respeito. Muitas vezes você é compelido a concordar, mesmo discordando de certas posições. Sim. E quando a gente fala na questão da religião também, se verifica isso, né? Porque muitas vezes eu vejo uma postura dentro de uma determinada religião que choca com aquilo que a Bíblia diz. E por conta dessa visão ou desse viés do pluralismo, se eu discordo daquilo, se eu critico aquilo, eu sou chamado de intolerante, eu sou considerado como alguém que não respeita aquela religião, né? Então, Entendi. é um tempo realmente de um desafio extremo, tanto para as nossas relações aí no meio secular, quanto para a nossa vida dentro da igreja, né? Quanto para o nosso desenvolvimento da nossa fé. Essa questão do pluralismo realmente ela vem e nos desafia a reavaliar muita coisa e muitas vezes a ter um pé muito firmado dentro daquilo que é correto e manter o pé firme em cima de algo que a gente entende como correto dentro de todo esse relativismo. Sim. Não é nada fácil, né? Então Exatamente. se a gente olha aí para uma realidade aí até de meados do século XX, né, nós vamos encontrar com muita clareza digamos assim,
um exclusivismo religioso, né? Nós viemos ou tínhamos até aquele momento uma realidade onde alguns primados, alguns elementos eram realmente inquestionáveis. Sim. Eles eram estanques, eles eram tratados, na verdade, como princípios realmente, né? Nós podemos citar aqui a questão da palavra de Deus, da Bíblia. Nós, até meados do século XX, nós entendíamos, né, entendia-se que a Bíblia era a única revelação escrita de Deus. Sim. Hoje nós temos aí diversas outras literaturas onde são consideradas muitas vezes até mais valorizadas ou mais importantes, dependendo da religião onde ela está, do que a própria Bíblia. Nós tínhamos aí como fato certo, inquestionável, o fato de que Jesus Cristo era a única, ou é a única encarnação de Deus. Sim. Né? Hoje a gente olha para algumas outras religiões, e principalmente religiões que vêm do Oriente, e nós já encontramos algumas figuras que acabaram ocupando o lugar de Cristo dentro dessas religiões. Né? Entendi. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem. As duas naturezas. A gente pode olhar lá para trás e ver que essas duas naturezas lá atrás, elas tiveram um tempo, um momento onde elas foram questionadas, né? Sim. Onde dizia-se que Jesus não tinha as duas, ou que ele tinha apenas uma, que ele era só homem, ou que ele era só espírito, que ele era só Deus, né? Outra questão que não tínhamos muita questão, muita dúvida, né? Muito questionamento era o fato de que a salvação do homem só podia acontecer através de Jesus, através de Cristo. Ele é o único caminho, ele é o único meio, ele é a única forma que nós podemos, através da qual nós podemos obter nossa salvação. Sim. Hoje já não é tão certo isso, né? Dentro do contexto, dentro do pluralismo religioso. Sim. É claro que o cristianismo não mudou esses princípios. Não tirou Jesus desse lugar. Não tirou Jesus do centro. Mas muitas outras vertentes religiosas, elas acabaram tirando Jesus do centro e acabaram colocando Jesus como sendo apenas mais um membro com uma espiritualidade muito avançada, muito evoluída. Como se fosse um profeta, como se fosse um grande homem, Exato. seria isso? Como se fosse um profeta, um homem realmente que já viveu muito, que já caminhou muito e que acabou realmente alcançando um nível de espiritualidade bem evoluído, bem acima daquilo que é o normal. A Bíblia não diz que isso é assim. O cristianismo jamais defendeu esse tipo de postura, né? Jesus é Jesus, Jesus é Deus. E ele era, ele é, ele sempre será tratado e visto dessa forma. Né? Não como um caminho, né? Ele é o caminho. E, por fim, nós tínhamos também ali, como algo exclusivo, dentro da visão exclusivista, né? O fato de que a graça salvadora de Jesus não era mediada por ninguém, por homem nenhum, por ensinamento nenhum, por prática nenhuma, né? Sim. Não existia ninguém que pudesse realmente ser um mediador dessa graça. Olhando para, novamente, eu cito as religiões de matriz oriental, a gente vai encontrar algumas onde eles colocam outras pessoas ali nesse lugar, como sendo mediadores, como sendo aqueles que vieram e que receberam de Deus certa direção, né? Entendi. Nós vamos encontrar Maomé lá, nós vamos encontrar Buda dentro do budismo e algumas outras figuras que eles acabaram colocando ali no Alá também, né? Alá, né? Que é o Deus. Que eles acabaram vindo e colocando num nível, numa posição idêntica à do próprio Jesus, né? Sim. Tudo fazendo parte, tudo dentro desse contexto do pluralismo. Sim. Então, uma quebra, né? Eu penso que realmente essa realidade ela vai muito dentro da questão da quebra dos absolutos e do império do relativismo. Sim, exatamente. Né? Eu relativizo, inclusive, isso aqui que eu acabei de dizer, acabei de citar, que até pouco tempo atrás, né, a gente entendia como algo realmente sem variação, desprovido de qualquer variação, algo muito certo, algo realmente muito, muito preciso, né? Sim. Eu quero até, olha, fazer menção a uma outra questão também que eu creio que
talvez a palavra certa nem seja pluralismo religioso, né? Mas talvez pluralismo doutrinário, que é uma realidade que a gente verifica também dentro do meio protestante, né? Eu vou fazer aqui um recorte falando do protestantismo porque é a nossa realidade, né? E que é importantíssimo falar sobre isso também, né? Eu também creio que seja porque a gente vê dentro do protestantismo também uma variação muito grande em termos de doutrina. Sim. E quando a gente fala doutrina, né, voltando ao conceito correto acerca dele, doutrina é realmente aquilo que a Bíblia nos apresenta. Sim. Doutrina, ela está muito para além daquilo que são os costumes, os procedimentos, os dogmas de cada uma dessas vertentes. Costumes, né? Não tem nada a ver com isso. Mas a gente está encontrando, está chegando no momento dentro no meio protestante, onde os costumes, as práticas têm atacado e têm vulnerado muito a questão da doutrina também. Sim. Essas diversas vertentes, nós podemos citar aí o pentecostalismo, o neopentecostalismo, principalmente, ele vem de uma maneira muito forte nos nossos dias e vai atacando realmente a doutrina bíblica, vai atacando aquilo que é fundamental dentro da Bíblia, né? Vai trazendo outros elementos, outras configurações. Exato, incrementando interpretações que vêm de homens que dizem que receberam tais interpretações do próprio Deus, e isso tudo vem ganhando muito adepto. Então, a gente tira essa análise de uma maneira genérica e quando a gente traz aqui para o nosso meio, que é para o meio protestante, a gente vai encontrando também uma variedade muito grande de entendimentos. É verdade. O pluralismo que sai do genérico da religião e vai se instalando no específico do protestantismo, que acaba generalizando também a fé protestante. Quando a gente vê a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né, ele fala muito sobre a questão de não trazer aquelas questões do judaísmo, não aplicar essas questões, Excelente, né? Até fala lembrança. Sobre a questão de Tito, né, sobre Tito circuncidar ou não. E assim, muitas igrejas hoje trazem muitas coisas que lá, né, Paulo já advertia que não deveria ser feito, né? Exatamente. Elas trazem muita coisa do judaísmo, né? Você não raro enxerga dentro das igrejas cristãs elementos do judaísmo. Líderes vestidos com a indumentária judaica, né? Com kippá, com a estola, com o manto e várias outras peças, né? A gente encontra muito aquele candelabro dentro em cima dos púlpitos, né? Em cima dos altares. Encontramos alguns momentos aí até a Arca da Aliança, né? Um simulacro da Arca da Aliança, né? E sem falar de outras coisas, né? De outros elementos que vêm de outras religiões. Inclusive do paganismo mesmo, né? Sendo inseridas dentro do nosso contexto protestante. Então, tudo isso vai gerando essa pluralidade de crenças dentro da religião, dentro da visão protestante. Isso é perigoso? Extremamente perigoso. Muito complicado, né? E quais seriam os riscos disso? Pastor, já você falou que é perigoso. Quais seriam os riscos que esse pluralismo religioso apresenta? O risco maior, Polly, que eu penso, é de nós perdermos realmente a noção acerca de quem de fato Deus é. Nós perdermos a noção acerca do fato bem explícito na palavra de Deus, lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu me converto, quando eu resolvo que vou caminhar dentro de uma religião, dentro de uma visão doutrinária, dentro de uma crença protestante, por exemplo, eu preciso entender que a minha maior busca é por Ele, é por aquele que é o caminho, é aquele que vai nortear minha vida, é aquele que vai trazer salvação para mim, para a minha vida, e é aquele que vai gerar vida após essa vida
para mim, eternidade. Uhum. À medida que nós vamos criando tantos elementos, né, eu creio que eles vão gerando uma distração, nós vamos Sim. perdendo isso sendo, isso passa a não ser mais o centro da nossa vida. Uhum. É mais importante, por exemplo, eu me vestir, é mais importante eu cumprir o dogma, é mais importante eu cumprir a prática religiosa do Sim. que realmente eu me centrar, eu me voltar completamente para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém. Eu acho que esse é o maior risco, é o maior perigo que nós encontramos. Uhum. Eu ouvi eu não me lembro quem disse isso, mas recentemente eu não sei se eu ouvi ou se eu li, acho que eu li a fala de um pastor, segundo o qual nós vivemos dias onde a igreja protestante ela está mandando muito mais gente para o inferno do que para o céu. Isso é seríssimo e é verdadeiro, né, pastor? É, Porque, assim, se a pessoa realmente não tem uma base ali cristã e ela prega um ensinamento diferente, mas nós estamos falando de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras da Bíblia e que trazem um fundamento que não tem nada a ver com aquilo que é o fundamento mesmo da nossa fé, que é Cristo, né? Então, exatamente. isso é muito sério. Extremamente fora, mas na verdade acaba agradando aquilo que é o anseio humano, né? Agrada os Mexe outros, porque mexe com elementos realmente que estão bem fortes dentro do nosso caráter, dentro da nossa personalidade. Mexe com a culpa, mexe com elementos relacionados à ganância, Sim, desejo de poder. desejo de poder, o medo também, né? Sim, Vai sim. tocando nesses elementos que acaba de uma maneira que, ao invés de nos levar a fugir de tudo isso, bom, identifiquei que tem medo aqui, essa pessoa realmente é uma pessoa cujo medo domina. Não, essa aqui, a ganância realmente é muito forte. Sim. O verdadeiro evangelho, a doutrina, a sã doutrina, ela vai nos conduzir a auxiliar ou a buscar meios para acabar com isso. E quando a gente vai olhando para esse pluralismo e para essa inserção de diversos elementos que não tem nada a ver com a sã doutrina, o que a gente vai percebendo é que ocorre o contrário. O ganancioso se torna mais ganancioso, o medroso tem mais medo ainda, e aquele que carrega culpas não se livra delas de jeito nenhum. Sim. E é interessante que está tudo em cada uma das pessoas que ouvem essas palavras também se convencem por elas, né? Exato. Não é só em quem prega também, né? Exatamente. Elas vão se convencendo muito facilmente, né? E a gente tem aí hoje pessoas que são treinadas exatamente para convencer as outras acerca de tudo isso, né? Técnicas que se utilizam ultimamente aí dentro do meio protestante que acabam realmente ensinando, né, os pastores, os líderes modernos ou pós-modernos a trabalhar e a mexer de uma maneira eficaz exatamente nesses elementos. Eu reitero, não temos que mexer. A luta é por acabar com eles, para que realmente a vida da pessoa seja uma vida livre, liberta de tudo isso. Para que ela possa realmente caminhar sem medo, sem culpa, sem ganância, sem interesses secundários, mas sempre e somente voltado para Cristo, para a pessoa de Cristo, para o aprimoramento do relacionamento com Cristo, né? É verdade. E eu me lembrei que agora, não tem a ver com a fé e com a religião, mas tem a ver com um curso que eu fiz, um MBA que falava sobre negociação. Tinha um módulo que era sobre negociação. E aí tem algumas universidades, né, acho que MIT, tem algumas, não me lembro agora, não vou falar o nome, mas assim, que ensina o estilo de negociação ganha-perde. E que acaba que é muito parecido com isso, assim, né? É alguém que vai pregar uma coisa que vai fazer o outro perder, né? O outro vai ficar com medo, vai perder tudo aquilo que é importante para ele, vai perder, inclusive, a possibilidade de conhecer o verdadeiro Jesus. E tá tudo bem, porque essa pessoa está buscando só ganhar, né? E eu vejo que as instituições, elas ensinam isso, tem a ver com negócio, tem a ver com guerra, tem a ver, né, com negociações que são feitas na guerra, mas hoje isso é usado na igreja como se fossem elementos realmente que levam as pessoas para a fé,
mas que na verdade são elementos que são usados lá do mundo empresarial, lá de um outro contexto, né? E que fazem com que várias pessoas se percam realmente dentro de um pluralismo, dentro de um relativismo e dentro também de um mundo muito egoísta, Exato. né? Se nós tínhamos no passado, olha aí, digamos que, uma visão um pouco mais exclusivista dentro desses princípios da fé, nós temos verificado uma mudança que vai ao encontro do inclusivismo. Essa palavra inclusão, né, ela está tão em voga nos nossos dias, né, igrejas inclusivas, uma fé inclusiva, e tem eu trouxe aqui 4 situações que vão realmente nos mostrando como é que essa ideia, como é que essa questão do inclusivismo, como ela tem realmente sido tão forte e tem chegado muito próximo das igrejas ou do cristianismo do século XX para cá. Então, sempre caminhando no sentido de que vamos relativizar. Sim. Não podemos insistir em absolutos. Então, existe até um sentido em que Jesus é o único e superior a outras figuras religiosas. Mas nem sempre. Entendi. Nem sempre Jesus será superior a Maomé. Nem sempre Jesus será superior a Buda. Tem gente que diz que Jesus foi doutrinado e aprendeu com Buda, né? Tem gente que diz que aquele intervalo ali entre 13, 14 anos de Jesus e os 30, ele teria se retirado e teria sido ali doutrinado, ensinado por Buda, por alguns esotéricos, né? Então, Jesus em alguns momentos, em algumas situações, ele até é superior a essas figuras, mas nem todas. Olha só como é que você vai quebrando essa coisa que até aqui, até meados do século XX, não se falava tanto, né? Sim. Pelo menos no Ocidente não se falava tanto. A gente vê também uma fala que é a seguinte: de certa forma, a salvação se torna possível através de Jesus Cristo, mas não somente através dele. De certa forma, ela é alcançada por Jesus. Então a gente pode dizer que é o seguinte: a salvação é alcançada também por Jesus, mas não apenas por Jesus, através de Jesus. Entendi. Veja, Paulo, como é que João 14,6 vai sendo retalhado aqui, destruído aqui. Só essas 2 situações que nós acabamos de citar, elas já quebram o versículo. Porque se Jesus não é único, se existem outros meios para a salvação, então ele não é o caminho. Não é a verdade. Ele não é a verdade, ele não é a vida, ele é um caminho, ele é uma verdade e ele é um estilo de vida. Não apenas, não o único, né? Aí o artigo definido aí nesse caso não seria importante. Não, né? Troca pelo indefinido mesmo, né? Tira o artigo definido e coloca um artigo indefinido e bem genérico. Sim. Ele pode, mas existem outras pessoas que salvam. Existiram outros meios de salvação, né? Sim. Podemos citar as obras, por exemplo, né? Bom, Sim. quanto mais generoso eu for, quanto mais obras boas eu realizar, quanto mais generoso eu for, né? Eu posso, de repente, alcançar um estágio bom, a salvação, através dessas obras. Através do que eu faço. E não através de Jesus. E acabam distorcendo também aquele texto de Tiago, né? Que diz que a fé sem obras é morta, né? Porque Exato. lá ele dá o exemplo lá de Abraão, de Raabe, né? Mas não foi que Raabe fez uma obra social, mas foi que Raabe fez aquilo que era correto aos olhos de Deus e abrigou os espias enviados por Josué. E Abraão creu, né? Creu contra a esperança. Abraão também, a questão dele foi muito maior, né? Tem a ver muito mais com a fé em Deus e com a obediência a Deus nessa obra. Exato. Eles fizeram grandes obras porque eram homens e mulheres de muita fé. Então, as obras que eles realizaram eram a testificação
da forte fé que eles tinham em Deus. Sim. E é exatamente o que a Bíblia traz, é exatamente o que Jesus fala, né? É a árvore conhecida pelo seu fruto. Se de fato eu sou alguém que estou firmado em Jesus, né? Se os meus pés estão cravados na rocha, num solo forte, eu necessariamente produzirei bons frutos. Sim. Eu necessariamente realizarei boas obras, porque essas boas obras vão testificar que eu estou firmado em Jesus, Amém. em um solo realmente firme, né? Mas a gente vai percebendo que esse inclusivismo, né? Que essa maneira relativista de enxergar a fé, ela vai quebrando com tudo isso. A gente tem também uma outra situação, né? A graça e a salvação divinas, de algum modo, são baseadas em Jesus. Mas elas estão disponíveis em outras religiões também. Entendi. É bom a gente deixar claro que religião não salva ninguém. Sim. Não é a religião A, B ou C que realmente salvará alguém. É a fé. É a fé e a graça alcançada através da fé. Através da fé em Cristo Jesus. No único, né? Mas o pluralismo religioso vai dizer o quê? Olha, não importa. Eu posso alcançar a salvação, eu posso encontrar graça e salvação, por exemplo, dentro do Espiritismo. Acreditando na reencarnação, acreditando que eu vou viver e morrer várias vezes até o momento em que eu seja um espírito evoluído, tanto quanto Jesus foi. Ou seja, Jesus, na verdade, é hoje, ou quando esteve aqui, era um espírito evoluído. É um modelo a ser seguido, mas é só isso, né? Jesus teria passado por várias reencarnações, chegado àquele estágio evoluído, no qual nós podemos chegar através das várias vidas que nós teremos aqui, morrer, nascer, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. Né? E uma outra, né, e uma última que nós podemos citar aqui, né, que as religiões, as outras religiões devem positivamente ser consideradas como parte dos propósitos divinos para a humanidade. Como se Deus realmente fosse alguém que chancelasse a existência de tantas religiões, de tantas variações de visões religiosas, porque Deus isso faria parte dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas isso também está errado. Entendi. Deus deixou claro, né? O que Jesus veio fazer aqui foi realmente trazer para nós aquilo que era a verdadeira religião, a única religião. Que a gente pode até dizer, mas cristianismo é um nome impróprio para essa religião, não importa. Desde que seja aquilo que encerra todos os ensinamentos de Jesus e que esteja balizado dentro da Bíblia, você pode até mudar de cristianismo para cristandade. Né? O nome é o que menos importa. Mas também é uma impropriedade o que dizem, né? Não é por aí. E vamos quebrando. Né, o inclusivismo, vamos incluindo, vamos realmente relativizando, vamos trazendo, não precisa mudar, não precisa acertar, você não precisa abrir mão dos seus vícios, você não precisa abrir mão do pecado, você pode manter um casamento homoafetivo, né, porque Deus aceita as pessoas como elas são. É a visão que a gente tem aí, já trazendo novamente aqui para dentro da nossa realidade protestante. Quando a gente vê as igrejas inclusivas, igrejas protestantes inclusivas, elas vão ensinar isso. Elas vão celebrar um casamento de pessoas do mesmo sexo. E aquilo ali, dentro dessa visão inclusivista e pluralista, perfeitamente normal. Aquilo é aceito, aquilo não é um pecado, aquilo não afasta o homem de Deus. Deus não se importa com isso. Então, totalmente o oposto daquilo que nós encontramos dentro da palavra de Deus, né? Então, exatamente. Vamos encontrando os riscos, né? Muitos riscos. Vamos gerando aí, vai gerando uma confusão teológica, uma confusão, inclusive, filosófica diante desse cenário. A gente vai chegando àquela ideia de, puxa vida, então o que é certo e o que é errado? A resposta vem logo, não existe certo e errado.
Aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é errado. Relativismo. O que é certo para um pode ser errado para o outro, aí entra nessa vertente, acaba trazendo uma confusão. Então, filosoficamente também, se a gente resolver que vai aprofundar dentro de temas filosóficos, vai gerando também uma grande confusão na mente da gente, né? Exclusão de algumas religiões que são minorias, porque realmente vem as grandes religiões e elas vêm como um rolo compressor, vêm passando por cima de tudo, né? Nós vamos percebendo um crescimento de uma religião ou de uma nova religião bem globalizada, né? Que na verdade é uma religião que existem alguns princípios que você vai encontrar em todas essas outras religiões. Não existe verdade absoluta, cada um faz da forma com que quer. O certo para você pode não ser o certo para mim, mas tudo bem. Sim. Cada um cria sua própria religião, cada um tem seu próprio Deus, sua própria divindade. E a gente vai chegar, Polly, naquilo que a palavra de Deus vai nos mostrar que será a realidade apocalíptica. Uma nova religião, uma religião globalizada, uma religião onde não existe certo e errado. Tem um ecumenismo religioso ali? Grande, um grande ecumenismo religioso, né? Outro dia, aqui em Uberlândia nós temos algumas festas regionais, municipais, né? E não raro a gente vai encontrar dentro de uma igreja católica, por exemplo, manifestações típicas da Umbanda. Sim, sim. Se juntam, se unem e numa determinada festa aqui na cidade, elas vão para uma igreja no centro da cidade e ali elas têm suas celebrações e seu culto, sua ritualística, cada uma fazendo do seu jeito e acaba coexistindo e coabitando naquele momento ali tranquilamente. Sim. Eu já vi isso também. A gente morou em Salvador e lá tinha uma igreja católica que eles arrebentavam a pipoca e jogavam nas pessoas depois como é que chama? Da missa, né? Então, assim, acaba tendo essa mistura, né? Essa questão da pipoca é um dogma, um ritual de qual religião? Da Umbanda, né? Então, e aí se você pega as raízes da Umbanda, você vai chegar à constatação de que a Umbanda, ela fere frontalmente o Evangelho, a Bíblia. Tem nada ali dentro que é bíblico. Totalmente contrário à Bíblia, né? Mas você vai percebendo esse ecumenismo, essa convivência ali, né? Partindo realmente do prestígio a esse pluralismo religioso. Que se, por um lado, existem alguns que combatem, poucos que combatem, nós vamos encontrar um cenário onde muitos a incentivam. O incentivo, né? O pluralismo religioso é incentivado, prestigiado, valorizado. É a tendência. É a tendência que segue, que vem realmente na esteira do pós-modernismo. Uma tendência, moda. Moda, né? Moda. A gente espera que seja uma moda que passe logo, né? Que não vá muito adiante, né? E eu coloquei aqui também, citei mais 2 outros riscos, que é o aumento do relativismo moral e automático desprezo pelos absolutos de Deus. Você vai perceber também nitidamente uma crise moral que acaba vindo também através desse pluralismo. Vem junto, né, com esse pluralismo. Porque ele acaba tirando os absolutos, então acaba tirando aquilo que do absoluto diz que existe um certo e errado, né, que existe um caminho a seguir, uma orientação que é dada através das escrituras, né, como regra de conduta e fé. Então você pode seguir aquilo que você, né, desejar, escolhe. Exatamente. Tem um cardápio aqui, um menu. O que você um vai cardápio, escolher? realmente você pode fazer suas escolhas, né? Me lembrei agora de um exemplo, né? Paulo, quando escreve, salvo engano, aos Efésios, ou quando ele esteve com os Efésios na igreja de Éfeso, depois ele escreve a igreja no momento posterior, ele se depara com uma realidade religiosa extremamente complicada. Sim. Uma realidade religiosa onde as práticas
sexuais eram totalmente depravadas e fora do padrão. Sim. Existiam lá culto às divindades, Sim. culto a Diana e a outras divindades ali naquela região de Éfeso, que Paulo olhou e falou: o que é isso? Isso aqui não pode continuar. Não dá para coexistir o cristianismo com esse tipo de prática. A gente vai perceber Paulo sendo praticamente expulso da cidade. Em determinados momentos ele vai recebendo um tratamento muito hostil, Sim. porque ele diz: não, isso aqui não dá, isso aqui realmente precisa acabar, não tem que conviver. Nós não temos que conviver o cristianismo recentemente deixado por Cristo, obviamente. Nós não temos que conviver harmonicamente com esse tipo de prática. O cristianismo, na verdade, ele vem e se choca com essas práticas. Ele vem e ele vai incentivar a sociedade a acabar com tais práticas. Mas ela é uma prática que está inserida dentro de uma religião. Ali, de uma religião naquela região. Não importa. Ela é uma prática que está inserida dentro de uma religião que precisa mudar, que precisa ser eliminada, se fosse o caso. Substituída por uma religião que trazia uma doutrina que repudiava aquele tipo de prática, né? Sim, sim. Do jeito que as coisas estão caminhando, olha, eu creio que daqui a pouco a gente vai encontrar, nós vamos ter que realmente, vamos nos deparar com situações similares àquela aquela de Éfeso. Aquela onde Paulo realmente se assusta, tenta combater. Daqui a pouco a gente vai encontrar isso. Práticas realmente até de cunho sexual, práticas de outras naturezas, né? Sendo disseminadas e nós sendo realmente compelidos a aceitarmos e a convivermos harmonicamente com esse tipo de coisa. E isso porque também, assim, o cristão muitas vezes ele... Vou usar um termo que ele usa, desculpa de que vai evangelizar e, na verdade, acaba se aproximando muito do contexto religioso do outro, né? E acaba usando como desculpa, eu preciso estar perto, eu preciso, através do meu testemunho, levar essa pessoa para Jesus, e aí essa pessoa acaba concordando, aceitando e trazendo para dentro do seu próprio contexto aquilo que é de uma religião que muitas vezes fere o que é bíblico, fere o que é absoluto de Deus, né? Que é tipo esse contexto aí também, né? Então acaba trazendo, aí traz para a igreja, traz para o seu dia a dia, né? Aquilo que não deveria trazer. Então isso é muito perigoso, né, pastor? Traz para a nossa realidade e vem extremamente empolgado com a possibilidade de conviver tranquilamente com aquilo. É como se assim, ó... se as pessoas não me aceitarem, né, só pensando aqui, se as pessoas não me aceitarem, então elas não vão receber Jesus, elas não vão conhecer Jesus. Então, para elas me aceitarem, eu preciso me adequar, me conformar a esse mundo, a esse pluralismo, né, a essas formas que existem hoje de evangelismo, de trazer, por exemplo, as pessoas para a igreja, e acaba que, nesse contexto, as pessoas acabam entrando ali numa grande cilada, né? E acabam se envolvendo com isso tudo, né, pastor? E aí acaba que esse pluralismo religioso pode ser um grande perigo mesmo, né? Porque pode ser um perigo porque ele pode enfraquecer as bases do que existe na religião e vai trazendo tudo isso aqui para dentro. E a única religião que eu creio que o pluralismo ataca e busca fragilizar é o cristianismo. Sim. As outras religiões, olha, eu creio que, eu não vou afirmar que em relação a todas, porque eu não conheço o contexto de todas, mas eu digo que praticamente todas, para não dizer todas, convivem muito bem com o pluralismo. Sim, eu acabei de citar um ramo, uma parte do próprio cristianismo. Que acaba se relacionando muito bem com o candomblé, com a umbanda, que realmente não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então, se isso acontece com uma vertente do próprio cristianismo, imagina aquilo que não é de cunho cristão. Né? Com certeza. E a gente, hoje nós temos uma penetração muito grande e muito rápida
dessas religiões aqui no nosso contexto ocidental. Sim. Antigamente a gente conhecia essas religiões que vêm principalmente do Oriente, alguém que foi lá, alguém que recebeu outra pessoa de lá e que trouxe algumas informações sobre isso. Era uma coisa bem mais fraca, bem mais lenta de se assimilar aqui no Ocidente. Hoje a coisa não é mais assim. Hoje o contexto de globalização e de rapidez da informação, da disponibilidade da informação, nós conseguimos aderir a uma religião, a uma forma de culto aqui no Brasil, que vem, por exemplo, do Nepal, sem nunca ter ido no Nepal. É verdade. Né? Posso pegar tudo lá e trazer para cá. Da informação, da experiência, acaba que tudo é muito fácil, né? Exatamente. Eu ouço mensagens que vêm de lá, sim, dessa respectiva religião, sem precisar jamais ir lá. Da Índia, né, que é o celeiro do politeísmo, né? Sim. Posso me encantar por algum tipo de culto que acontece lá sem jamais ir lá e trazer isso para cá. Sim. E se eu sou um defensor do pluralismo religioso, daqui a pouco eu estou aqui adorando a galinha, o porco, a vaca, né? O macaco, e pronto, e eu vou trazer o meu macaco para a igreja, e ninguém pode falar nada do macaco, ninguém pode dizer que esse animal não pode estar aqui dentro, né? Não, tem que conviver harmonicamente porque ele acha que o macaco é uma divindade, né? Então a gente vai caminhando nessa esteira e ela vai sim nos conduzindo a uma fragilização muito grande do cristianismo. E não é muito difícil a gente entender por quê, né? Porque o cristianismo ele acaba sendo a religião que contempla, que nos traz as respostas, ou pelo menos a maior parte das respostas que nós gostaríamos de ter. Não todas, que tem muita coisa que Deus não vai deixar a gente saber por aqui, né? Só quando chegar lá, né? É verdade. Pastor, nesse contexto, então, do pluralismo religioso, o que significa essa afirmação de que todas as religiões são igualmente válidas? O que significa isso? É muito naquela linha de que não existe certo e errado. Não existe uma religião, por mais esdrúxula que ela seja, por mais complicada, por mais assustadora que ela seja, que não seja marcada pela validade, pela eficácia. Como se todas levassem a Deus da mesma forma. Todas elas realmente geram, né? Todas elas realmente nos conduzem ao mesmo lugar. Mas quando eu era jovem eu ouvia muito isso. Você precisa ter uma religião, não importa qual, porque Deus está em todas elas. Quando era criança. Então você pode ir para qualquer lugar, mas você tem que ter uma religião porque Deus está lá. Sim. É lógico que não, essa não é uma frase correta, sim, mas ela encerra muito bem o que o pluralismo religioso defende hoje de maneira tão ferrenha, né? Todas elas são válidas, tá? Mas aquela religião ali, ela concorda, por exemplo, com sacrifícios humanos. Não, mas ela é válida. E vai levar para o mesmo Deus. Ela vai levar para Deus do mesmo jeito. Vai levar para a né? salvação. Ela vai te aproximar, ela vai aprimorar a sua espiritualidade, ela vai trazer a satisfação que você tanto anseia, respostas que você tanto anseia, e por fim ela vai te levar, te aproximar para Deus, vai te aproximar de Deus, e quando você for embora vai te levar para um lugar bom. Essa é a questão de quando se diz que essa eu creio que seja a resposta a esse questionamento acerca da validade. Todas são válidas, nenhuma religião pode ser rechaçada, nenhuma pode ser... Né? Tem religião onde a gente sabe que o objetivo é acabar com o casamento do outro, que o objetivo é fazer algum tipo de artimanha para gerar doença no outro, né? Para matar o outro porque está tirando a pessoa que aquela outra quer ter. Tá, mas isso está errado. Eu não posso, a Bíblia não me mostra que sim, a minha vida cristã não... Tá, mas ela é uma religião, ela é válida. Eu tenho que entender que ela é válida e eu tenho que viver em consonância ou em total respeito
e em total tolerância a esse tipo de prática. E tenho que conviver com ela. Sim. E como é que faz, pastor, nesse caso, com as diferenças, então, entre as fés, né? Vamos chamar de fé, nesse pluralismo? Porque, assim, tem questões que a gente pode falar assim, essa questão aqui, eu consigo ver uma interseção com o que, né, o cristianismo, né, tem como fé, como base. Mas tem coisas que são totalmente opostas. Como é que faz se todas são válidas? Como é que faz com essa questão da diferença entre essas religiões, entre essas fés? Né? Eu acho que a gente tem que fazer algumas perguntas, Polly. Certas análises com relação ao que a religião, o que aquela respectiva religião me fala sobre questões essenciais da minha vida. A religião precisa me responder de onde eu vim. Sim. Ela precisa me responder com eficácia qual é o meu propósito de estar aqui. Por quê? Aliás, por que não? Para que eu estou aqui? E por fim, ela tem que me dizer para onde eu vou. E uma quarta questão que eu penso que é essencial, ela tem que realmente me conduzir a enxergar a razão última de todas as coisas. Tá, o que é? Eu vou caminhando e eu vou chegar aonde? Eu tenho que chegar em Deus. Eu tenho que chegar naquele que criou todas as coisas. Sim. Eu tenho que chegar naquele que é o artífice de tudo que a gente vê, de tudo que a gente sente, de tudo que está ao nosso redor. Ela precisa me conduzir a isso. Então, para mim, são 4 questões essenciais que a religião precisa me responder. Sim. Se ela não conseguir me responder a ponto de me trazer paz e tranquilidade nesses 4 elementos, nesses 4 pontos, para mim, ela realmente já está descartada. E se nós realmente formos andar de maneira muito séria e buscarmos essas respostas em todas as religiões, eu não tenho dúvida de que nós só vamos encontrar respostas eficientes, eficazes para essas 4 questões no cristianismo. Não tem outro lugar. Não existe outro lugar, não existe outra religião que vai me levar a isso. Muitas talvez consigam responder uma ou outra de uma maneira eficiente, mas elas vão patinar nas demais questões. Elas não vão conseguir me satisfazer com relação a essas questões. Entendi. O cristianismo me mostra exatamente o que aconteceu lá atrás. Sim. Por que é que o mundo é como ele é? Sim. Qual é que nós hoje vivemos apenas consequências daquilo que aconteceu lá atrás, do tempo da queda, que o pecado é realmente o causador de todas essas situações difíceis que nós vivemos. E o cristianismo também me dá a solução para isso. Ele vai me apontar para alguém que resolve essa situação, que é o próprio Jesus. Que é o sangue de Jesus que uma vez lançado sobre a minha vida, lava todo esse pecado e tira de mim toda a culpa que vem lá da queda. E nos transforma de criatura a filhos, né? Hoje de criatura a filho, de servo em amigo. Isso. Hoje há uma fala assim, que é muito constante de dizer, somos todos filhos de Deus, né? Mas não somos todos filhos de Deus, somos desde que, através de Jesus, né, do sangue de Jesus, a gente de fato se torne filho, né? Li também um trecho outro dia que me deixou pensativo. Um determinado autor, no seu livro, dizia, olha, nós, sem Jesus, somos como qualquer animal, como qualquer bicho, como qualquer ser. Excelente exemplo. Né? Falou, ó, você não é muito diferente de um gato, de um cachorro, de uma planta, de uma árvore. Todas elas são criações de Deus. Os animais são criaturas de Deus. Sim. Nós, sem Jesus, também entramos no rol desses elementos, desses seres. Sim. O que nos transforma, nos tira dessa condição e nos leva para a condição de filhos é exatamente o momento ou o fato do Espírito Santo passar a morar em nós. Sim. Aí a gente sai daquela qualidade, Sim. daquela condição, né? Eu achei interessante a colocação dele, né? No primeiro momento eu me assustei, falei, peraí, então quer dizer que eu pareço sem Jesus, o indivíduo parece um cachorrinho, um gatinho, né? Mas assim, verdade, né? de certa forma,
o exemplo é inusitado, mas é Não, correto. é verdade. Não Faz está todo errado. sentido, sim. Né? Deixa eu pensar Sem na Jesus, nós criação. somos isso. Se eu pensar lá nos 6 dias da criação, né? Exatamente. É bem por aí. É bem por aí. Né? Então, eu creio que o caminho realmente é bem esse aí. Entendi. E, pastor, então, essa questão do pluralismo religioso acaba afetando a evangelização, né? Sim. Porque aí você vai evangelizar e pode ser que não tenha uma certa eficácia, não é isso? Nós vamos ter que... acaba que nós vamos nos deparar sempre com aquela questão, né? Uhum, Se nós formos evangelizar uma pessoa que é um pouco mais conhecedora da realidade, né? Um pouco uhum, mais... ela vai certamente nos dizer ou nos trazer essa questão, não, mas toda religião é válida, né? Não tem uma religião melhor que a outra. Esse negócio que você está dizendo aí, é, na outra religião também eu tenho. uhum. Uma outra coisa que as pessoas falam muito, né? Ah, mas olha só o fulano de tal, quantas obras boas ele fez, e ele não era protestante, ele não era Sim, crente. Ele era de outra religião, da religião A, B ou C. E olha quanta coisa boa ele fez. Olha o fulano de tal, ele não é cristão. sim, Ele é de outra religião. E olha que alma generosa, que alma sim, boa ele tem. sim. Né? Veja a inversão e veja realmente a pessoa nessa fala já transferindo a visão que ela tem acerca de salvação, acerca de religião, para a questão das obras, para a questão do bem-estar aqui nesse mundo, para a questão daquilo que o indivíduo tem, humanamente falando, de bom, né? Uhum. É, e muitas vezes, né, pastor, assim, acaba até trazendo também muito essa questão da fé em Jesus para o moralismo também, né? É claro que Jesus transforma, Sim, né? sim. Transforma o comportamento, o modo, né, de viver, de perceber, de se vestir, de agir. Mas assim, crer em Jesus é muito mais do que mudar práticas, né? Então, assim, claro que assim, tem práticas que, se a gente de fato crê em Jesus, o Espírito Santo vai incomodar e a gente nem consegue fazer, né? Algumas Exatamente. práticas. Mas não é só sobre isso, né? É muito Uhum. mais do que isso. E aí acaba que traz o ser humano para um lugar de buscar sempre essas práticas e acaba trazendo muito para a religiosidade, para os usos e costumes, para algumas questões que são mais voltadas para aquilo que é humano mesmo e para aquilo que vem do próprio homem, Uhum. né? E acaba se afastando muito do que está relacionado com quem é de fato Jesus. O pluralismo religioso, Paulo, ele tende como ele é uma noção humana acerca Uhum, da fé, e como nós temos uma tendência a buscar aquilo que é mais confortável para nós, uhum, ele tende a criar práticas, a criar religiões que vão trazer satisfação humana ao homem, né? Prazer. uhum, Então, é uma religião onde eu estarei e onde eu terei algo que vá trazer prazer para a minha visão, aquilo que eu uhum, vejo, aquilo que eu uhum, ouço, né? E que não vai exigir praticamente ou quase ou nada de mim, uhum, mudança nenhuma, uhum, né? Uma religião, uma certa doutrina, onde, por exemplo, eu não tenha que dar dízimo, eu não tenha que uhum, colocar a mão no bolso para contribuir, onde eu não tenha que ir à igreja, sim, onde eu não tenha que estudar, onde eu não tenha que renunciar, onde eu uhum, não tenha que pedir perdão e nem perdoar. uhum, Eu simplesmente vou participar de um evento, de um momento ou de um lugar onde eu vou me sentir muito bem, sem que uhum, eu tenha que abrir mão de uhum, nada. uhum, Isso vai, na verdade, sedimentando um erro. Os meus erros vão se tornando acertos e sim, normais. Eu não tenho que me livrar uhum, deles. uhum, Não tenho que me livrar deles, né? uhum,
Eu posso chegar nesse estágio, nesse lugar muito bom depois que eu sair daqui, sem precisar mexer em nada nessa vida. Porque a minha religião, ela é volumosa em termos de pessoas, ela tem muita gente que a segue, ela fala até de Jesus, ela até fala de Jesus, ela canta sobre Jesus, mas ela não me cobra nada, ela não exige nada de mim. Eu entro, assim, né? participo, sinto um bem-estar emocional, um bem-estar físico, vou embora com esse bem-estar, com as minhas emoções, né, com tudo zen, mas eu sigo do mesmo jeito. Quando eu falo sobre salvação, quando eu penso sobre a salvação, eu penso que basta eu ser uma pessoa muito boa, correta, para que eu alcance essa salvação. É o que a maioria das religiões modernas e as religiões de matriz, repito, oriental, dizem. Elas buscam um aprimoramento humano. Sim. Elas estão fincadas no humanismo. É o homem no centro e a religião servindo ao fim. Qual fim é? Que fim é esse? Gerar bem-estar ao homem. Sim. Ele próprio pode encontrar meios para se dar bem mesmo, dentro dele mesmo. Entendi. Essas religiões estão crescendo assustadoramente. E aí eu volto para o nosso nicho. Dentro do protestantismo isso acontece do mesmo jeito, acontece, mas com uma vertente ou com uma máscara diferente. Ela vem com em um formato diferente, de um jeito diferente, empacotada de um jeito diferente. Mas quando você vai desempacotando aquilo e você vai buscando a essência, você vai entendendo que, poxa, está chegando no mesmo lugar. É o homem no centro, é a religião como meio para gerar bem-estar emocional e material, é a religião que não trata do problema maior do homem, que é o pecado, ela não mexe nisso, ela não cutuca nessa ferida. É a religião que não fala ou não rememora o homem acerca do que aconteceu lá atrás, de que ele caiu, de que o relacionamento dele com Deus foi rompido. Rompido, não tinha, ele foi jogado para fora do lugar onde Deus estava. Não trata do fato de que é preciso haver uma restauração desse relacionamento para que o homem volte para aquele lugar, para que o homem, quando morrer, vá para esse lugar bom, e que o único modo de se restaurar esse relacionamento é através da pessoa de Cristo. As boas novas são essas, né? Exato. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. É isso que o evangelho, é isso que os evangelhos dizem, né? Exato. O evangelismo não pode fugir disso. Por mais que realmente seja difícil, eu creio que seja hoje mais difícil evangelizar do que há uns anos atrás. Por isso aí não tendo a menor dúvida. Mas a gente mais difícil e mais exige de nós mais estudo. Eu preciso estar antenado nessas realidades, eu preciso estar consciente de que serei questionado acerca delas, e eu preciso estar preparado para respondê-las, né? O texto que nós citamos há pouco, né, João capítulo 14, verso 6, ele fala na primeira parte, mas olha só que interessante o que ele fala na segunda parte. Na primeira parte ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha a segunda parte que ele complementa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que eu vou dizer que as outras religiões que não têm Jesus como centro conduzem a Deus? Não tem jeito, né? Eu não tenho como afirmar com base nesse texto. Ninguém, Jesus que está dizendo, ninguém chega a Deus, ninguém vai ao Pai, ninguém chega à eternidade se não passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai para a eternidade, ninguém vai viver a eternidade com o Pai se não passar por mim. Ou seja, se o meu sangue não for derramado sobre esse indivíduo e lavar o seu pecado. O pecado que lá atrás separou aquele indivíduo do meu Pai. E talvez por isso, né, pastor, que existe um movimento tão forte para invalidar as escrituras, né? Para invalidar a Bíblia, porque tem textos que são claros assim, mas muito claros, né? Então, assim, como é que você faz para invalidar um texto desse? É só invalidando onde ele está, né? A própria escritura, invalidando
tudo que está por trás dele, né? E não só Exatamente. desse texto, mas dos outros também, né? Que levam para esse mesmo lugar. Então, por Uhum. isso que existe esse movimento, né? Porque não tem como dizer, ó, esse texto não diz isso, esse texto, né? Eu posso interpretar de outro jeito. Não tem jeito, Não, não tem. né? Não tem como trazer para outro lugar. Esse texto que nós Se não for citamos, né, João endoidando. 14,6, tanto a Aham. parte A como a parte B, como Uhum. é que você vai interpretá-lo diferente da maneira com que nós interpretamos aqui? É, porque você tem alguns termos aí, né? Ninguém vem, ninguém, né? Ninguém. É, eu sou o, né? Então, assim, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Como é que eu Jesus. vou dizer que eu vou chegar a Alá, que na Uhum. visão Do do islamismo é islamismo. Deus, Aham. através de Maomé? É, Bom, exatamente. tudo bem, que eles digam que eles coloquem o nome que nós chamamos Deus, eles chamem de Alá, Uhum. questão de nomenclatura não tem importância. Mas como é que eu vou dizer que ele vai chegar em Alá através de Maomé? Como é que. Aí eu tenho que validar o texto. É. Mas é o que muitas vezes eles fazem, né? Eles tentam tirar e eliminar textos como esse para poder realmente dar vazão ao entendimento deles. Mas é uma impropriedade, é um Uhum. erro, é Uhum. um atalho, é um desvio, é uma maneira de Sim. você fugir àquilo que já está sedimentado e colocado pelo próprio Deus através das Escrituras. É. Né? E o que falta muito, né, pastor, é realmente conhecimento das escrituras, né? E às vezes existem muitas inversões dos textos. É, eu me lembro que tem aquele texto, né? Não cai uma folha do céu sem a permissão de Deus. Não está na Bíblia, está no Alcorão, né? Uhum, É um texto do uhum, Alcorão. Por mais que a gente saiba, né, sobre a soberania de Deus, sobre vários contextos que levariam para um exemplo como esse não é um texto, não é uma passagem bíblica, né? uhum. Mas está no Alcorão. E às vezes existe essa mistura, né? Então, assim, falta muito entre o meio cristão, o meio que se diz crendo em Jesus, né? Independente de como se chama, se é cristianismo ou se não é cristianismo, mas existe uma dificuldade muito grande de se buscar esse conhecimento de quem verdadeiramente é Deus, do que ele de fato disse, o que para ele é verdade absoluta e o que ele espera de nós, né, pastor? E Uhum. por isso cresce tanto esse movimento do pluralismo religioso. Uma, eu penso que também uma outra estratégia, aliás, uma outra questão muito importante dentro do evangelismo, para o evangelismo dentro desse contexto pluralista, é que nós precisamos evangelizar usando a Bíblia Uhum, dentro do contexto em que a Bíblia foi escrita. sim, Agora, como que eu vou evangelizar usando a Bíblia dentro do contexto em que ela foi escrita, se eu não conhecer esse contexto? não tem jeito. Não tem como, É. né? Então, entra muito dentro disso que você falou acerca do conhecimento bíblico. Uhum, Eu vou dizer para uma pessoa, ela vai me perguntar, mas aquela questão lá de Adão e Eva, aquilo lá é só simbólico, né? É uhum, uma metáfora aquilo, falam isso. é uma metáfora. Uhum, A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore com uhum, folhas, com galhos, é uhum, uma metáfora. falam Ok, isso. tudo bem. Vamos analisar então ah, dentro desse entendimento de que seja uma metáfora. O que é que essas metáforas representam, o que é que elas significam dentro do contexto bíblico? Uhum, Bom, Adão e Eva representam os primeiros seres humanos que Deus criou. sim. Se eles não eram, né, como a Bíblia diz literalmente, mas diz que houve a criação. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o que que ela ilustra? Ela é a representação daquilo que o homem deveria observar para, para que ele continuasse sendo abençoado por Deus. Uhum, Tá bom, tá vendo? Eu estou analisando dentro do contexto bíblico, na ideia de que seja uma metáfora, que é o que muita gente hoje em dia está dizendo. uhum, Que não é histórico, que aqueles uhum, elementos, que Gênesis não é histórico, que ele é simplesmente um livro de simbologias e tudo, ok. Mas se eu souber o significado de cada um desses elementos, eu conseguirei me sair bem dentro desse processo de evangelismo. uhum, Ah, mas por que que eu tenho que me entregar para Jesus? Por que que eu tenho que me converter ao cristianismo? Por que que é só Jesus que vai me salvar? Porque dentro desse contexto de Gênesis,
houve um momento onde o homem desobedeceu a Deus e acabou comendo o fruto daquela árvore. Tem a ver com desobediência. Qual é tem o a ver com problema? O problema foi ter escolha. comido o fruto, que era só de Deus, Deus é guloso? Não. O problema é a desobediência, é o homem dizendo que não ia mais andar segundo as regras de Deus, As orientações de Deus. as orientações de Deus, e que ele iria andar de acordo com as suas próprias pernas. Sim, sim. Né? Autonomia, soberba, orgulho. Pronto, olha aí. Ó. Mas se eu não tiver o conhecimento do texto, eu não consigo fazer esse desdobramento todo. Não consegue compreender. Então, incrédulo, você, diante dessa realidade, acabou assumindo o pecado que eles, Adão e Eva, absorveram por terem desobedecido a Deus. Sim. Eles estavam lá no Éden, eles estavam no paraíso, eles tinham a presença de Deus, Deus estava com eles, todo dia os visitava pessoalmente, e por causa dessa desobediência, Deus pegou eles pelas orelhinhas e jogou eles para fora daquele lugar. Eles estavam no mundo por conta própria agora. Começaram a andar sem Deus. E eles só poderiam ter esse relacionamento com Deus restaurado se ou no momento em que tivesse um encontro verdadeiro com Cristo. Sim. Agora, com relação a Cristo, não dá para você dizer que aquilo era uma metáfora. Não tem ou jeito. é uma metáfora. Porque Cristo é historicamente comprovado que ele existiu, que ele viveu nesse mundo, a época, é uma figura histórica inquestionável. Sim. A história é dividida entre antes e depois dele. O nosso tempo é contado assim, né? Exatamente. Antes e depois de Cristo. Então, quando eu vou colocando dentro desse contexto bíblico, o evangelismo e a palavra de Deus começa a fazer sentido para aquele que ainda não ouviu a palavra de Deus. Se eu não conheço isso, se eu não sei contextualizar, como é que eu vou evangelizar de maneira eficiente dentro desse contexto de tanto argumento que vem do pluralismo religioso? E levar a pessoa para Jesus mesmo, né? E não para um Deus fictício, um Deus criado pela mente humana. Por que que eu tenho que acreditar nesse Jesus? Qual que é a diferença entre Jesus, Maomé e Buda? Se eu não conseguir entender, se eu não souber realmente o que o budismo fala, pelo menos por cima, o que o islamismo diz, pelo menos por cima, e o que é o cristianismo profundamente, eu não consigo sair dessa pergunta também. E tem que conhecer os livros da Bíblia, né, pastor? É o Jesus da Bíblia. Entender o que a Bíblia diz, entender o contexto que ela foi escrito, por que aquilo foi dito por aqueles homens que escreveram os livros, né? Exatamente. Nós muitas vezes nos perdemos, Polly, porque nós deixamos de valorizar algo que na minha concepção é muito importante, que é a questão do contexto. Sim. Não basta eu conhecer a Bíblia, eu ter os textos decorados, eu ter os trechos, eu preciso entender o contexto em que cada um desses textos surge, para que realmente eu seja eficiente quando tiver que debater com alguém que venha com tantos argumentos extra-bíblicos. Sim. Né? E alguns até dizem aquela frasezinha, né, que é muito conhecida, texto fora de contexto é puro pretexto, né? Às vezes é pretexto para pecar, às vezes é pretexto para fazer aquilo que está no coração e que quer dizer, mas foi Deus que mandou, Deus é que quer assim, e a gente às vezes usa um texto fora de contexto para isso, né? Assim como o diabo usou com Jesus lá na tentação, né? Textos fora de contexto para que Jesus caísse ali, mas Jesus não caiu. Hoje nós temos dentro do nosso meio protestante esse tipo de situação. Quando você vai argumentar com alguém que aquela posição doutrinária, que aquela interpretação da Bíblia naquela determinada igreja protestante está errada, muitas vezes eles vêm com textos bíblicos para te confrontar. Porque hoje o que acontece no nosso meio protestante é muito bem assim. Você não é mais instruído a fazer um curso de teologia para conhecer a Bíblia integralmente. Você passa por alguns momentos, passa por alguns encontros, por alguns momentos de treinamento e, no fim, você é lapidada e moldada dentro da visão doutrinária, dentro da visão, digamos,
dentro do costume, do dogma, daquela respectiva religião, daquela respectiva doutrina protestante, da instituição ali. daquela instituição. E nem tudo, ou eles pensam alguns textos da Bíblia para formar aquela doutrina, para formar aquela visão de igreja que eles têm dentro do protestantismo. Entendi. Então eles virão, certamente, quando você questionar com textos bíblicos, para dizer, não, a nossa visão é essa porque a palavra diz isso, isso, isso. Né? É o que Satanás fez com Jesus, como você bem lembrou. Olha, mas a Bíblia diz isso, Jesus rebatia usando o quê? O texto. Sim, o texto Pela segunda vez. do contexto. E trazendo assim, né, não sei se estou errado, mas assim, de uma forma sistemática também, né? Porque assim, não é simplesmente pegar ali uma passagem e aplicar ela, porque existe todo o contexto bíblico do começo ao fim. Sim. Então, e quando a gente fala sobre Deus ser um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é muito dentro disso, né? Então, o que Deus disse no passado, ele continua dizendo hoje também, porque ele tem os seus atributos, as suas características, né? E que fazem dele o Deus que a gente crê. Então, quando Jesus, ele pega a palavra e aplica de forma correta, né? Dentro realmente daquilo que é a verdade absoluta de Deus, considerando que não é um texto bíblico ali, de acordo, por exemplo, com uma orientação de Paulo naquele momento para uma igreja, né, numa situação específica que aconteceu, né, realmente pegando o entendimento mais completo do que Deus diz realmente na sua palavra, de forma sistemática, é que se consegue, de fato, chegar eu preciso, muitas vezes, te trazer uma resposta para hoje, me reportando a um episódio que aconteceu em Gênesis. De Gênesis eu posso sair e ir lá para um evangelho. E de um evangelho eu posso pular para Apocalipse. Olha aí a interpretação sistemática. Isso que eu falei, ou esse breve resumo que eu fiz sobre queda, né, expulsão do Éden, salvação, Jesus, pecado, né? queda. Olha aí, partiu exatamente de uma análise sistemática. Eu fui lá atrás, depois eu fui lá nos evangelhos, eu posso passar por alguns textos proféticos que diziam da vinda de Jesus, que profetizavam, que anunciavam a vinda dele, chegar em Jesus, e se eu quiser, né, eu posso ir mais longe, eu posso ir lá em Apocalipse para dizer que Apocalipse 21 vai me dizer de um lugar, vai me falar de um lugar perfeito, que é quase que a reconstrução do Éden, que foi o lugar de onde Adão e Eva foram expulsos quando pecaram. Olha só como é que eu vou... O lugar da restauração. Exato. Eu vou passando por vários momentos da Bíblia, fazendo uma análise, de certa forma, linear, mas também sistemática. Né? Textos do Velho Testamento, textos dos Evangelhos, texto do Novo Testamento, um último livro que é Revelações, que é Apocalipse, para eu compreender realmente o propósito de tudo aquilo que está descrito em toda a Bíblia, né? Assim, só um exemplo, né? Por exemplo, se alguém quer conhecer a Poliane, não adianta ouvir um dia o que a Poliane está falando. Não. Né? Tem que saber a história, onde ela nasceu, como ela viveu, né? E aí vai conhecer todo o contexto, conhece a Poliane, a mesma coisa é Deus, né? Exatamente. Deus, para conhecer ele, não é simplesmente eu venho aqui, leio o livro de Provérbios e aí tem aqui alguns elementos que me trazem algumas coisas que me agradam e aí eu já sei, nossa, é uma direção de Deus para minha vida. Ou eu pego lá, né, Provérbios e vou, se eu sou um cara ganancioso, deixa eu ver como é que Salomão ficou tão rico, vou lá em Reis, vou pegar a história do grande Salomão. Não, né, porque aí, e com relação a Deus, né, nós ainda temos algo que é ainda melhor do que recorrer à história pretérita, sua, minha, porque em relação a Deus nós sabemos, nós temos notícias acerca daquilo que Ele fará futuramente. É verdade. Com relação a mim, com relação a você, não sabe. eu não sei o que será do meu dia amanhã, você não sabe qual é o seu, né? É verdade, bem lembrado. Com relação a Deus, a gente ainda tem essa... Claro que a gente não sabe tudo, né? Não dá para saber tudo, porque nem caberia, né? Nos livros. Mas dentro desse que é o propósito das Escrituras e o propósito do cristianismo, aquilo que importa a gente saber, nós vamos saber.
a gente Nós consegue sabemos saber, pelas né? escrituras, né? É isso mesmo. Então, o pluralismo religioso ele vem muito forte nessa intenção. Eu poderia dizer que é sem querer, mas eu não acho que seja sem querer, despropositada. Para mim, o pluralismo ele vem realmente com um objetivo muito bem definido de destruir, de acabar com tudo isso. Não quero mais, não tem esse negócio mais de Deus, não tem esse negócio mais de Bíblia, não tem esse negócio mais de eternidade, a minha vida é só essa. É um retorno a muita coisa que já foi vivida pela sociedade há séculos atrás. Sim. Séculos atrás. O relativismo já foi a tônica de muitos contextos religiosos de séculos atrás. Sim. E a história nos mostra que nenhuma dessas histórias terminou bem. É verdade, pastor. Terminou muito mal, muito mal. É verdade. E, pastor, então qual que seriam as soluções ou a solução para os desafios do pluralismo religioso? Por mais difícil que seja, Polly, eu acho que o evangelismo é uma vida muito firmada nas Escrituras. Não posso negociar, não posso transigir. Não posso abrir mão de uma vírgula que seja daquilo que a Bíblia me diz sobre o cristianismo, sobre Cristo e sobre as respostas essenciais para a minha vida. Sim. Não posso, não posso. A Bíblia diz isso, o cristianismo sempre preceituou isso. Sim. Eu não posso abrir mão. Não posso flexibilizar nada que a Bíblia me apresenta como sendo absoluto. Eu acho que é esse o grande desafio. Isso parece ser muito teórico. Isso é fácil. Eu vou dizer que eu sou crente, que acredito na Bíblia e pronto. Mas não é, porque à medida que eu digo que sou cristão, que creio na integralidade da Bíblia, eu também terei que viver como ela diz que eu devo viver. Sim. Aí é que está o problema. Né? Sim. Dizer que crê na Bíblia, que é um cristão, né? é fácil. Agora, viver conforme o que a gente Bíblia, diz, né? é que é a grande questão. O pluralismo religioso, eu creio que ele será vencido assim. Parece ser uma resposta simples, mas ela é complexa. Sim, né? sim. Ela demandará muito esforço, ela demandará já de nós muito sacrifício. Sim. Isso já está demandando, né? Sim. Que o que a gente vive hoje no meio protestante é extremamente desafiador. Com certeza. Mas não dá para fugir. Exatamente. Não, a gente vai daqui a pouco realmente aderir. Sim, aderir às práticas, né? Aderir. Pastor, a gente já está partindo aqui para o encerramento desse nosso episódio do podcast. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer deixar algum texto, alguma fala? Eu creio, Polly, que é um tema bem complexo, é um tema muito rico, né? É um tema muito cheio de nuances. Mas eu creio que mesmo depois de muito aprofundar, nós vamos chegar a uma conclusão. E é que o cristianismo é a única religião que traz ou que apresenta para nós todas as respostas a todos os anseios que nós temos. Claro que eu vou repetir, né? Não os anseios de conhecer aquilo que Deus reservou para Ele conhecer ou para que nós conheçamos quando formos embora daqui. Mas Ele traz para nós as respostas para tudo que nós precisamos conhecer para viver muito bem aqui nessa vida e para preparar a nossa vida na eternidade. Amém. Só o cristianismo. Nenhuma outra religião, por mais intelectualizada que ela seja, por maior que seja o seu seguidor, maior seja o número dos seus seguidores, por mais celebridades que tenha, nenhuma vai trazer para nós essa completude que o cristianismo nos apresenta. E, além disso, nós podemos descansar com relação à credibilidade e à certeza do Evangelho, do cristianismo, porque ele se baseia nada mais, nada menos do que no próprio Cristo. Cristo que foi dotado de uma plenitude humana,
de uma plenitude divina. Sim. E olha só que interessante, um Cristo que não foi vencido pela morte. Amém. Buda morreu, Sim. foi enterrado, os ossos dele estão lá. Maomé morreu, foi enterrado, os ossos dele estão lá, foram vencidos pela morte. E o de Jesus Cristo? não. Jesus não morreu, Jesus Está morreu, onde, né? Ressuscitou. mas ressuscitou, e ninguém nunca vai encontrar, e ninguém vai dizer que um dia soube onde os ossos de Jesus estavam, É né, verdade. alçada, porque a morte não venceu Jesus. É verdade. Ele venceu a morte, né? E Ele vivo venceu está. a morte e foi o único que venceu. Nós podemos vencer? Podemos, Através dele. mas através dele. Amém. Através dele. As outras religiões, Polly, elas são baseadas em ideias humanas. Sim. Se nós pegamos as religiões mais modernas, né, elas vão se estribar em revelações, em supostas revelações que algumas pessoas dizem ter tido. Pega o Adventismo. O Adventismo vai dizer que foi uma mulher, uma pessoa que recebeu revelações acerca de uma religião. Sim. Você pega os Testemunhos de Jeová, idem. Tem lá uma pessoa que diz que estava num determinado lugar e tal, e recebeu essa visão, e aí escreveu o que seria a religião lá, e aí, a partir dali, aquela religião surgiu. Sim. Maomé, né, o islamismo. O que é o islamismo? Porque Maomé estava num período de peregrinação, e naquela peregrinação, naquele retiro espiritual, Alá falou com ele foi redigindo o Alcorão e ele cria o islamismo. O islamismo é baseado em um homem. Sim. Ainda que chamem Maomé de profeta, era um homem. Sim. E todas as demais religiões, o espiritismo, qual que é a base do espiritismo? Allan Kardec, sei lá mais quem, né? Homens. Sim. O cristianismo não. O cristianismo tem como base o próprio Deus. Sim. O próprio Deus. Jesus é Deus. Sim. Então, o cristianismo tem como base o próprio Deus. Isso é muito forte, né, pastor? É muito muito sério forte, também, né? muito sério, mas traz um grande conforto. Amém. Por mais criativo que o homem seja na arte de criar religiões, né, e culturas e coisas, ele nunca vai chegar a esse lugar, religião nenhuma vai chegar à precisão que o cristianismo chegou, porque veio da mão daquele que é perfeito, né? Sim. Que é o próprio Deus. Amém, exatamente. Amém. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que não precisa, acho que aqui a gente pode... Acho que já deu para falar muita coisa sobre pluralismo religioso nesse momento aqui, nesse episódio. Então, para encerrar, nós vamos encerrar nesse momento e eu gostaria de citar um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, uma orientação de Paulo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a gente encerra por aqui com esse conselho aí, com essa direção do apóstolo Paulo para Timóteo, que também é para nós. Amém. Né? Que a gente possa permanecer naquilo que é a verdade, a fonte da verdade, que é a palavra de Deus, como o pastor falou, inspirada por Deus, né? Que é algo que vem do próprio Deus. E que a gente não caia no engodo, no engano do pluralismo religioso. E nós te aguardamos, então, no próximo episódio do podcast Verdade que Liberta. Até lá!